Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Hoje eu fui escalada para estar aqui, trazer uma palavra, vou orar por vocês, orar por nosso culto. Primeiro eu quero trazer uma reflexão bem rapidão, em Gênesis 12, 1. É um verso que eu gosto bastante, que fala bastante ao meu coração. Deus chamando Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa palavra sai da tua terra, no original é lesh lehá, sai para dentro de ti mesmo. Conheça a ti mesmo e sai da tua parentela. A gente sabe que em Moisés a bênção de Deus não está na terra, está em todo lugar que a gente colocar os pés. Mas em Abraão a bênção estava para sair da terra. Porque só depois que Abraão saiu da terra que Deus fez uma aliança com ele e falou que ele ia ser pai de muitas nações. Então, depois que ele teve uma decisão, uma atitude de obedecer a Deus, que Deus veio e fez uma aliança com ele. Né? Porque quando a gente leu no finalzinho do capítulo 11, a gente vê que Terá, né, que era o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Mas Terá parou em Harã, onde tinha o mesmo nome do filho dele que faleceu. Então ele estacionou na dor dele, não caminhou, né? Então e Deus veio e chamou Abraão e Abraão obedeceu. E quando Abraão, né, obedeceu, ele começou a conhecer a ti mesmo, conhecer as suas dores, quais eram as suas dificuldades, né, para caminhar com Deus. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, né? Então a gente precisa estar atento ao chamado, ao alinhar de Deus nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar aqui o nosso culto, que o Senhor venha falar aos nossos corações, alinhar a nossa vida segundo a tua vontade e querer. Porque nós sabemos, Senhor, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos nos alinhar a tudo aquilo que tu tens para nossas vidas, para podermos desfrutar, Senhor, do melhor dessa terra. No nome de Jesus, Pai. Amém. Karina, Shalom, shalom. Eu acho que é comigo, né, Karina? Ela falou, Karina, não sei se tinha algum recado. Bom dia a todos. Estou aí escalado para fazer aqui uma reflexão, uma abertura. E deixa eu pedir uma ajuda aqui, deixa eu ver. Léo Gata, tá com a Bíblia aí, Léo Gata? Você dá um sinalzinho aí, tá? Ok. Então deixa aberto no Salmos 27, por favor. Que eu tô aqui no celular, então vai ser um pouquinho mais complicado para mim fazer a leitura aqui. Mas enfim, qual a reflexão que eu trago hoje aqui? A Miyuki tem assistido uma série, tá no Netflix, que eu imagino que foi a Record que fez, que é a série Reis, né? E ali conta um pouquinho da história lá de Samuel, de Saul, Davi, depois Salomão, né? Conta ali a história dos reis, os primeiros reis de Israel. E ali eu sempre gosto de assistir alguma coisa relacionada, porque traz boas reflexões e melhor, né? A gente vai depois pesquisar o quanto de veracidade está ali naquela coisa mais da dramaturgia, né? Óbvio que eles têm que trazer uma questão mais, né, um enredo mais vendável, dizemos assim. Então muita coisa é inserida ali, mas claro que tem muita raiz dentro desse enredo, né? Então, eu queria, Léo, por favor, leia aí o Salmo 27, os versículos 3 e 4, por gentileza. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor,
é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor para todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Legal. Gratidão, Léo. Bom, neste contexto histórico, né, e até vendo ali a novela, a série, né, Samuel não, Davi estava sendo muito perseguido por Saul em algum momento da jornada, né? E ali ele estava com risco de vida, né? Se escondeu, passando por grandes aflições. E aí entendo que o Salmo 27 está um pouquinho nesse contexto histórico, né? Onde ele estava sendo muita perseguição e ainda assim ele manteve a sua fé. Ainda assim ele se colocou ali perante ao Senhor. Ainda assim ele falava, vou contemplar com o Senhor. Ainda assim ele colocou, ó, tá aqui a minha face, que o Senhor está buscando. Ou seja, no momento mais complicado, Davi estava ali com o Senhor. E aí, relacionando com questões da vida, né, por isso que me trouxe essa passagem, tivemos aí perdas familiares, né? Aqui em casa, vocês devem ter acompanhado a própria apóstola, né, com a Dona Benê nessa semana. Momento que a gente fica muito vazio no coração, a gente sente bastante, às vezes tu pode até trazer um questionamento para o Senhor, mas tudo tem um propósito, né? Essas pessoas que passaram aqui na Terra, no caso a mãe da Flávia, a mãe da Miyuki, os demais, a Lídia também passou por essa situação recente com o pai dela, né? Sente um vazio muito grande, mas tem um propósito, Senhor. E qual é o propósito que talvez nós, enquanto humanos aqui, a gente não consiga ter o discernimento suficiente para entender? Nesta hora que a gente entende que devemos se apegar na fé. Porque tudo que perdemos não muda quem Deus é. Tudo que nós passamos aqui enquanto pessoas, seres humanos, a nossa dor, tem um propósito maior para tudo isso. Eu, particularmente, tive nessa semana uma situação complicada, né? Eu tinha um contrato de trabalho até um certo período, e de uma forma, vamos dizer assim, inesperada ou repentina, o contrato se rompeu. Num primeiro momento, eu podia falar, nossa, que desgraça, nossa, agora eu tô sem emprego, preciso procurar um trabalho, e assim por diante. Mas, de verdade, né? Até pelos ensinamentos que a Companhia Daniel me trouxe, toda essa vivência no caminho, me traz uma tranquilidade de entender que portas se fecharam para que novas se abram. Aquele momento que eu tive dentro daquela empresa era o momento que eu tinha que estar lá. E dei o meu melhor, o meu máximo daquilo que eu podia fazer. Mas tudo bem, se findou aquele trabalho, eu tenho certeza que novos virão. O que virá, eu não sei. Aí é a confiança que nós temos no Senhor para que Ele vai mostrar, vai trazer um direcionamento e vai me encaixar aonde eu tenho que encaixar daqui para frente. Assim como Davi que se escondeu em cavernas, se escondeu ali do inimigo, no caso Saul que perseguia ele em um momento, ele nunca deixou ali a sua fé, sabendo que tinha algo a mais, mesmo quando tudo estava complicado. As perdas familiares que trazem um vazio muito grande, sim, nós temos que viver um luto, afinal de contas, um luto é necessário para que a gente possa, de fato, assimilar aquela passagem daquela pessoa. Mas nunca esquecer que tem um propósito do Senhor. Dificuldades financeiras, talvez todos nós passamos ou estamos passando neste momento alguma dificuldade maior, alguma falta de oportunidades no momento, é lembrar que o Senhor está conosco, que na mesma situação mais complicada que possa acontecer, tem um propósito maior em cima disso. O complicado é que a gente não consegue enxergar isso durante a encrenca, durante a situação ruim. E aí temos uma tendência natural a sofrer, a murmurar, ou reclamar, achar que o mundo caiu, tudo acabou. Mas quando tudo passa, quando a gente vai lá para o pico novamente, para a luz novamente, para um momento bom, a gente olha para trás e percebe que tudo era para ser da forma como foi. Tudo se encaixou perfeitamente. Tudo tinha uma razão de ser. E se a gente olhar num contexto histórico da nossa vida, a gente vai perceber que sim. Antes de um momento bom, sempre teve um momento ruim. Então, meus queridas, se algum momento ou o momento está complicado,
se tivemos alguma perda de pessoas queridas, se perdemos o trabalho, se estamos com dificuldades financeiras, tivemos alguma decepção, é lembrar que sim, assim como Davi falou no versículo 4, que vou lá morar na casa do Senhor, estarei com o Senhor para contemplar, para honrar, para louvar, para glorificar. E assim, tudo pela honra e pela glória do Senhor. Gratidão a todos. Essa é a minha mensagem, que possa trazer uma boa reflexão, que temos um bom culto. Que o Senhor abençoe todos aqui, todos que tiveram alguma perda em alguma instância da vida, e possamos seguir sempre no Senhor, porque algo de bom está por vir, um propósito maior está por vir. Todos tenham um bom dia, Deus abençoe. Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal. Isso que o Claudio falou, tem muita. Vocês não estão me ouvindo? Muito baixo. Vocês sempre reclamam, né, gente? Eu tô aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu ajusto o microfone. Hum. Bom, eu tô com o microfone aqui, vou falar mais alto, então, tá? Aí vocês vão me orientando aqui, tá bom? Bora lá, o que o Claudio falou é uma verdade, né? Minha mãe falava isso, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não permitir, né? E na época que eu trabalhava com desenvolvimento humano, eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo, né? E ela falou essa frase quando eu estava passando por um processo de coach com ela, né? Que foi bem no momento assim do meu divórcio, minha vida estava de cabeça para baixo, né? O meu maior medo, que era ser mãe solteira, estava ali se materializando, sabe? E a única coisa que eu perguntava era: meu Deus, como é que eu vou criar meu filho, né? E aí ela falou essa frase para mim na sessão e eu levei para a vida, porque é uma verdade, né? Ela falou assim para mim: todo não que a gente recebe da vida, na verdade, ele é um grande sim. É que naquele momento que a gente está no olho do furacão, a gente não consegue entender, né? Mas é exatamente o que o Cláudio falou hoje, né? Que as coisas acontecem, a gente está no meio ali do olho do furacão. No primeiro momento a gente não entende por que que aquilo aconteceu, mas lá na frente a conta fecha e Deus nunca fecha uma porta se ele não for escancarar ali uma janela, né, uma varanda inteira, né, para tudo tem um propósito na nossa vida. Amém? Então vamos louvar. Quero convidar todos, ainda que não abriram a câmera, para abrir. Bora botar esse rostinho aqui, quero ver boquinha mexendo para a gente louvar o Senhor, né? A Karina já deu um spoiler, porque uma das músicas que ela passou, nós vamos ouvir de novo, mas ainda bem que não tinha todo mundo. A hora que eu entrei, tava tocando, eu falei, ai meu Deus. Inclusive, foi ela que me mandou essa música e eu tava procurando ela há um tempão, mas não lembrava o nome da música. E eu não achava, gente, olha que loucura, né? Eu que vivo ali no Spotify, não estava achando, aí ela me mandou essa semana. Falei, nossa, Karina, eu estava procurando essa música é linda. Então vamos louvar o Senhor, entender que o nome de Jesus é cura, entender que a gente crê num Deus vivo, né? Não um Deus morto, a gente crê num Deus vivo, né? Que faz milagres, que ele cura, que ele tem o poder de mudar qualquer sentença, tá bom? Então, aproveitar aqui, colocar todas as nossas questões, toda a nossa semana, todas as nossas preocupações na mão dele, para que o Senhor possa levar aí nossas mentes cativas, para a gente aproveitar todas as palavras que já começou, né? Desde a oração da Adriana até tenho certeza que o nosso mestre aí, Panza, vai trazer vários códigos, né? E já vieram, né? Quem é esperto, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça, porque já começou desde da oração. Amém? Bora lá louvar o Senhor. Entrega. Aconteceu quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Ele tá aí, ó, com 12 anos, tô criando, né? E Deus tem me fortalecido todos esses anos. Então, não tenham medo, né? Porque, como o Cláudio falou, tudo passa, né? São só situações que Deus traz
para que nós possamos amadurecer, né? São fases que a gente enfrenta, né? Essa semana eu estava conversando com a Miyuki, falando exatamente sobre isso, né? Falando para ela que, ai, Miyuki, o Gigi tá na adolescência, tá me deixando louca já, né? Porque essa fase é terrível, né? E pensar que os nossos pais passaram por isso, né? E ainda brinquei com ela, falei assim, nossa, Mi, eu ainda só tenho um, você tem dois, né? Você já passou por um e agora vai passar com mais dois, né? E são só fases, sabe? E eu me emociono muito porque Deus é tão misericordioso e Ele nos ama tanto, 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 que por mais que pareça que não vai dar certo, que a gente não vai passar, sabe? As coisas acontecem, as coisas passam, sabe? Eu vi esse milagre, ai, há um ano e pouco já, todos os meses, quando eu acho que, sabe assim, tipo, ai, Senhor, não tenho dinheiro para pôr gasolina para levar o Giovanni para a escola. Acontece algo, aparece alguém, sabe? E não é do nada, né? É do nada de Deus. Deus encaminha e tudo acontece. Então, creiam, só creiam e descanse, porque as coisas caminham, sempre caminham, principalmente para aqueles que creem. Amém? Juliano, a palavra é tua, que tenhamos um domingo abençoado e que nós possamos beber aí da tua fonte. Amém? Amém. Shalom, amados, meu amém. Joia. Glória a Deus por essa manhã, gratidão ao Senhor por esse tempo que nós temos aqui juntos, né? E antes de mais nada, eu queria fazer 3 pedidos. O primeiro pedido é para aqueles que ainda não abriram as câmeras, para que abram suas câmeras. Não tem problema se estão com o cabelo desarrumado, se estão de pijama. Podem abrir as câmeras, sem problema nenhum. O importante é a gente conseguir todas as carinhas aqui. Então, por favor, quem puder, abra sua câmera. Quem não pode, tá tudo certo. Mas quem puder, abra. Segundo pedido que eu quero fazer é o seguinte. Essa semana, o nosso avóstolo... Opa, criei uma palavra aqui. Nosso apóstolo avô, avóstolo, o apóstolo Coraiola, voltou a fazer suas lives às 11 horas. E já há algum tempo que eu acompanho essas lives às 11, sempre que possível. E eu percebi que agora, que ele está com outro canal, o canal principal dele tem um problema, né? E não consegue mais ser utilizado. Então, ele está usando agora um canal do YouTube chamado AP Coraiola Libras. Então, eu gostaria de convidar vocês diariamente, de segunda a sexta, para que vocês acompanhassem as lives dele todos os dias às 11 horas da manhã. AP Coraiola Libras. Às 11 horas, ele faz as lives costumeiras dele, né? E toda manhã nós temos palavras poderosas sendo liberadas ali. Eu, que não sou bobo nem nada, estou lá sempre aprendendo. Sempre possível, claro, porque normalmente é o horário que a gente trabalha, né? Mas eu deixo rolando ali, quando eu posso, eu escuto no fone e assim por diante. E valendo. O que eu percebi? Como ele mudou de canal, pouca gente está sabendo. Então, temos tido pouca audiência ali no online. Por isso que eu estou fazendo esse pedido aqui. Somos seus netos na cobertura virtual, né? Então, eu creio que é importante a companhia de Daniel apoiá-lo também, para que o YouTube continue entregando nessas lives e entregando esses vídeos. Essa semana não seria diferente, foi uma semana de liberação de grandes palavras e grandes códigos. Esse foi o segundo pedido. E o terceiro pedido que eu quero fazer antes de começar é que a gente ore, né? Especialmente a nossa apóstola Flávia. Eu gostaria que a gente fizesse agora um momento de intercessão. Eu tenho certeza absoluta que vocês, que cada um de nós, nas suas orações diárias, tem orado por ela, mas gostaria que nós, enquanto igreja, agora enquanto eclésia, nós fizéssemos um momento particular de oração, intercessão pela vida dela. Não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder de uma comunidade de fé. E muito difícil ser líder de um grupo maduro como o nosso e que tem uma missão tão ousada e tão difícil como a nossa. Não é fácil. Muitas vezes eu procuro me colocar na pele dos nossos apóstolos, né? E penso comigo, caramba, não é fácil, é um peso.
Porque pensa, toda vez que a gente encontra com ele, especialmente assim no presencial, a gente sempre aproveita, dá um abraço, pede alguma coisa, dá uma choramingada. Não é fácil, é pesado, né? E eles também passam por dificuldades iguais, né? E o Cláudio bem trouxe no começo, né? Lembrando os que têm passado por perdas entes, o nosso apóstolo agora também está passando por isso. Então, eu gostaria que a gente fizesse esse momento agora, um momento de intercessão. Para isso, deixa eu ver aqui se é possível aquele que tem uma voz, aquele vozeirão, esse mesmo que já percebeu com ele. Pastor Marcelo, meu querido, você poderia fazer esse momento de intercessão em favor da apóstolo, em favor de todos aqueles que passaram por esse momento de peso, né, de pesar. E também aproveite e ore para que o Senhor nos abençoe durante a palavra e possa ser usado como boca do Senhor nessa manhã. Por favor, pastor. Shalom, amados, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, graças a Deus, né? Momento difícil. Quem já perdeu pai e mãe sabe o quanto é difícil algumas coisas, né? A gente fica se martirizando, mas eu, quando perdi meu pai, também foi uma tristeza muito grande. E os dias foram passando e a tristeza foi aumentando, né? Porque a gente queria ter feito mais coisas juntos e tínhamos até oportunidade de fazer e não fizemos, né? A gente começa a remoer aquele peso, né? Até um dia que o Espírito Santo ele falou para mim, olha assim, você vai se encontrar com seu pai no céu. Aquilo para mim foi um consolo tão grande, gente, que uma certeza de que eu vou encontrar com meu pai no céu, né? Todo mundo que está sofrendo essas perdas, é importante que os que estão indo embora estejam indo embora com Jesus no coração, né? E quando chegar a nossa hora também, que Jesus também esteja no nosso coração, porque todos nós nos encontraremos nos céus, todo mundo que perseverou até o final vai encontrar com seus entes queridos de uma outra forma, é claro, um lugar onde não vai haver mais choro, mais dor, mais trabalhos, né? Esse trabalho de fadiga, né? De correr atrás do salário. Já não vai ter mais estas coisas, né? O que nos aguarda nos céus é algo maravilhoso. Portanto, concorde com a oração, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como corpo de Cristo, como companhia de Daniel, Senhor, nós queremos colocar diante da Tua presença a vida da Flávia, Senhor Deus, da nossa apóstola, nossa líder, que mesmo sendo nossa líder, Senhor, é um ser humano que chora, que sente dores, que tem agora, Senhor Deus, esta questão tão difícil para ser trabalhado na vida dela, Pai. Pai, nós pedimos a Ti que envie anjos especializados nesta hora, Senhor, que estejam auxiliando ela, a Fernanda, o Fabrício, o seu José Livino, Senhor, e todos aqueles que tiveram essa perda agora, Pai. Perda momentânea, Senhor. Porque um dia tenho certeza absoluta que todos encontrarão com as pessoas que perderam nos céus, Pai. Por isso, Senhor, pedimos ao Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos ensina todas as coisas, que esteja neste momento, Senhor, que hoje completa praticamente, né, 7 dias da perda, que o Espírito Santo fortaleça e faça com que todos possam entender, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. A Flávia te ama, Senhor. Fernanda te ama. Fabrício te ama. O seu José te ama, Senhor. E todos quantos, Senhor Deus, te conhecem, te amam. Um dia tudo isso vai contribuir, Senhor. Nós pedimos a Ti que fortaleça toda esta família, fortaleça a companhia de Daniel para que possa ter, no momento oportuno, uma palavra oportuna para fortalecer a nossa líder, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, que dos céus jorre uma unção de fortalecimento sobre a vida da Flávia e da família dela, Pai. E que todos possam, neste momento, Senhor, enxergar o trabalhar do Senhor. Que haja, Senhor, uma aproximação familiar, Pai. Que aquilo que estava de errado, Senhor, distanciamento entre todos, se isto estava acontecendo, que eles se aproximem, Senhor.
que eles se apoiem, que eles contem um com a ajuda do outro. E nós, como companhia de Daniel, Senhor, estamos aqui pedindo a Ti, ajuda ela e toda a família nesta hora. Assim como pedimos também, Senhor, que a palavra que for falada nesta manhã, Senhor, jorre do céu sobre as nossas vidas. E que as bênçãos desta palavra, Senhor, nos alcance, Senhor. Assim a tua palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, Pai. Assim eu coloco o Senhor Juliano Panza diante da sua presença também, toda a família dele, Senhor, todo o trabalho dele, Pai. Senhor, tu és aquele que pode fazer a diferença daquele que te serve para aquele que não te serve, Pai. E o Juliano Panza, Senhor, é um mestre do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, no trabalho dele honra, Senhor, ele. Que o Senhor, Pai, dê a ele a condição, Senhor, de vender inúmeros apartamentos, de fazer inúmeros negócios nesse lugar que ele se deslocou, Senhor. Que ele seja luz naquele lugar e que seja um farol que venha a atrair compradores desses apartamentos, desses empreendimentos, Pai. Assim eu peço toda a provisão dos céus sobre a vida de Juliano Panza e faço isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe nesta manhã, queridos. Amém. Gratidão, pastor Marcelo, obrigado pela oração. Amados, convido vocês agora a abrirem, aliás, a pegarem as Bíblias e abrirem elas lá no livro de Neemias. Puxa vida, é sempre difícil de errar em Neemias. Vamos lá. É bem fácil. Abre a Bíblia lá em Salmos, todo mundo sabe onde está Salmo, né? Abre lá em Salmos e volta um pouquinho. Vamos passar ali por Jó, vamos passar ali por Esther e logo Neemias. Neemias, nós vamos ler capítulo 6, do versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o 14. É um texto que eu me lembro de pregado aqui, com outra ênfase. Embora sejam 14 versículos, o texto é longo, mas a mensagem ela é breve. É uma mensagem bem direta. Acharam aí? Quero ver os joinhas. Todo mundo achou? Maravilha. Vamos lá. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalá me deu pela quinta vez o seu moço. Trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentaram revoltar-vos, por isso edificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer: de tudo dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te.
Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalá no tocante às suas obras, e também da profetisa Noádia e dos profetas que procuraram atemorizar. Até aí, meus queridos. Eu sei que parece um pouco difícil de entender. Esse texto aqui é antigo aberto, né? Neemias escreveu uma linguagem própria da sua época, de milênios atrás. E a minha tradução não ajuda muito também, é da década de 70. Mas a história aqui é assim. Vocês lembram que o povo de Israel foi levado para o exílio, né? Durante a época pré-exílica, os principais profetas falaram. Durante o exílio, teve vários profetas que falaram, vários profetas sobre o exílio, dentre eles o profeta Daniel, por isso que o nome dessa companhia é ele, Daniel, no caso do profeta Daniel. Mas teve um povo que foi levantado para o retorno depois do exílio, depois de 70 anos de exílio. E um desses que foram levantados foi Neemias. Neemias foi usado por Deus, levantado por Deus para voltar à terra de Jerusalém, para reedificar os muros, para levar os muros da cidade de Jerusalém que tinha sido doado. Ele volta uma missão muito clara, missão de empreiteiro, reedificar os muros, colocar guardas, colocar portas e tornar a cidade segura. Só que Neemias, ele era um copeiro. Copeiro. O que o copeiro fazia? Ele servia o vinho do rei. Ele se certificava de que o vinho não estava envenenado e servia o rei. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Nessa época, o imperador era o rei Artaxerxes. E a história, o livro de Neemias, conta a história. Ele chega diante do rei, pede para voltar até Jerusalém, pede para cumprir a missão dele, mas por prazo, Neemias não ia ficar na cidade, ele ia ficar os mundos e ia voltar. Isso é um breve relato da história de Neemias. Daí, o que acontece? Durante a sua empreitada, ele enfrentou oposições, ele enfrentou oposição. Por quê? Porque nem todos foram levados para o exílio. Nem todos foram levados para o exílio. Ficou um povo lá, mas ficou um povo que não interessava para os imperadores. Quem ficou na terra? Eram aqueles que podiam oferecer para o novo império. Então, o que acontece? Quando Neemias volta, alguns se levantam contra ele. Quando Neemias volta, alguns se levantam contra ele. E desde sempre, a gente sempre fala, olha, é incrível, quando a gente vai pregar, quem ora fala alguma coisa em nexo, quem abre, faz a abertura, fala alguma coisa em nexo, vai ser enviado, o louvor tem conexão, e a palavra fala na mesma direção. Todos que falaram, desde a Ana que fez a abertura, até a Rê, que louvor, pelo Cláudio fez a abertura também, todos falaram algo que tem a ver com a palavra de hoje. Eu não sei como foi a semana de vocês. A minha semana foi uma semana de batalha. Não foi fácil. Desde o primeiro dia até ontem foi uma semana de batalha. Muita oposição, muita guerra, muita batalha. No entanto, nós precisamos ter discernimento para enxergar o que acontece por trás dessa batalha. Com Neemias não foi diferente. Então, Karina, para você anotar, o tema da palavra de hoje é: a sua jornada não pode parar. Eu vou repetir. O tema da mensagem de hoje é: a sua jornada não pode parar. Todos gostam da promessa. Todos gostam de ouvir promessa. Mas poucos suportam o processo. E nós precisamos ter discernimento para entender
E aqui acontece como faz parte do processo. Ok? Neemias, então, sofre alguns ataques bem nítidos. E esses ataques aqui, eles começam passando desde um ataque ao orgulho dele, até um ataque contra o seu medo, até um ataque contra um engano. Como assim? Primeira coisa, eles falam assim para o Neemias: olha, nós ouvimos falar que você está organizando aqui coisas para que você e alguns judeus se revoltem e que você seja o rei. Se Neemias não estiver preparado, o orgulho dele teria sido atingido e ele teria caído. Ele teria ouvido essa palavra como: opa, olha que interessante, eu posso ser o rei desse pedaço aqui, posso levantar um exército. Então, o primeiro ataque que ele sofreu claramente foi contra o seu orgulho. Depois, ele sofreu ameaças. Ele fala: olha, o pessoal fala, estão organizando para te matar. E diz assim: aliás, essa noite vão te matar. Aí foi um ataque ao medo dele. Se ele não estivesse preparado, se ele não estivesse maduro, o medo teria feito ele sucumbir. E o terceiro engano era um engano de falta de entendimento, porque a proteção para ele ter sido entrar no templo. Mas entrar no templo era proibido, era permitido apenas para os sacerdotes. Neemias teve discernimento em tempo de falar: opa, eu não posso estar no templo. Se eu entrar, eu estarei pecado e eu vou morrer. Então, eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte: como foi a tua semana? Como têm sido os teus últimos dias? Você sofreu ataques? Você está se sentindo cansado? Você tem sentido perseguido? Preste atenção. Pode ser que você tenha sido atacado no seu orgulho, no medo, ou na sua falta de entendimento ou de discernimento. Cuidado. Preste atenção. Porque nem sempre a oposição, o ataque, quer dizer que nós estamos indo para o caminho errado. É fácil da gente fazer essa leitura. Você está no pecado? Você está alinhado com os seus líderes? Você está sendo fiel aos princípios da palavra? Se você está sendo fiel aos princípios da palavra, alinhado com a eclésia, com os seus líderes, se você está fora de pecado, os ataques não indicam que você está no caminho errado, indicam que você está no processo. Essa palavra o Senhor deu durante a semana. Nós vamos falar agora 3 pontos importantes dessa palavra. E cada dia da semana o ponto que o Senhor foi me dando. O primeiro dia foi no dia 8, o segundo ponto no dia 9, o terceiro ponto no dia 10. E aqui eu quero reforçar a importância de termos esse tempo de altar secreto, esse tempo de buscar a Deus. Porque foi exatamente nesse tempo que o Senhor me entregou a palavra para hoje. E enquanto eu recebia, eu não entendia que era a mesma palavra. Eu achei que o ponto 1 era uma palavra, o ponto 2 era outro, o ponto 3 era outro. Até que depois eu olhei para trás e falei: opa, isso aqui é uma palavra só. Isso aqui é uma única mensagem. E a mensagem é essa: a sua jornada não pode parar. A sua jornada não pode parar. Primeiro ponto importante está no versículo 9 aqui de Neemias, capítulo 6. Então, primeiro ponto, Neemias 6, versículo 9, diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Veja como essa oração do Neemias tem a ver com tudo que a gente ouviu hoje desde a abertura. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ponto número 1 diz o seguinte: a obra não pode parar diante das oposições. A obra, a jornada, a obra de Deus em você, a obra que Deus mandou você fazer, a tua jornada não pode parar diante das oposições que você vai receber. E você vai receber oposição. Um dia, Sarinha, estávamos conversando e a gente falava assim: pois é, nós recebemos na nossa adolescência, juventude, nós recebemos um aprendizado que a vida com Deus, uma vida assim, de linha, de arco-íris.
E depois que a gente fica maduro, entendemos que não é assim. Caramba, é uma vida de luta. E essa semana, o apóstolo Cola pregou numa das suas lives exatamente isso, dizendo: a igreja é uma igreja gloriosa, a eclésia, a igreja gloriosa, ela caminha em glória. Mas não sejamos infantis, não sejamos crianças. A vitória vem depois de uma luta, depois de um desafio, depois de um combate. Não existe vitória sem combate. Então, meu querido, minha querida, se tua semana, se os últimos dias têm sido de desafios, não desanime. Não desanime, porque os desafios é que vão te levar para o outro nível. Os desafios é que vão te conduzir até a vitória. Não desanime, não pare. Como Neemias se comportou? Ele teve discernimento para enxergar quando foi atingido. Ele teve discernimento para enxergar quando era o mesmo falando. Ele teve discernimento para enxergar quando ele estava diante da decisão. Que quebrar princípio. Nós precisamos ter um comportamento. A tua jornada não pode parar. A obra da tua vida não pode parar. A obra que ele mandou você fazer não pode parar só porque tem oposição. Oposição faz parte da vida. Quem trabalha com renda, como eu, Sarino, muitos de nós aqui, quem trabalha com renda sabe que ou não, a pressão que a gente escuta do cliente, ela faz parte da construção do sim. É mais ou menos o mesmo processo. Eu preciso saber quais são as objeções para eu poder tornar, para eu poder passar por elas e chegar ao sim. Assim também a nossa jornada. Eu preciso passar por desafios. Veja que quando Neemias ora, ele fala: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando ele fala agora, ele se refere ao tempo da oposição, ao tempo da batalha, ao tempo do enfrentamento. Amados, o inimigo, ele não vai atacar, ele não vai tentar parar quem não está fazendo nada. Nosso apóstolo fala isso, o apóstolo João fala isso, o apóstolo Corael fala isso. O inimigo não ataca quem parado, quem não está fazendo nada. Deus normalmente não chama também quem não está fazendo nada. Chama quem está trabalhando, quem está disposto. Portanto, quem não é chamado, quem não tem destino profético, também não tem batalha. Não desanime diante da oposição. Isso significa que você tem chamado, que você tem destino profético, que você está caminhando na direção do teu destino profético. Neemias, por sua vez, estava fazendo algo grande. E ele tem consciência disso. Ele fala, né? Estou fazendo uma grande obra. Por isso é que vão os ataques. Oposição, distração e ataques emocionais. Eu vou repetir. Oposição, distração e ataques emocionais. Dentro dos ataques emocionais, orgulho, medo e pressão. Ataque interno. Está acontecendo com você algo parecido com isso? Preste atenção. São sinais. A reação de Neemias, entretanto, ela foi dura. Ele teve discernimento. Ele falou: eu estou fazendo uma grande obra. Então, queridos, é tempo de, como filhos maduros, olharmos para o cenário e falarmos assim: ok, estou cansado. Ok, estou sentindo pressão. Ok, estou sentindo baque. Mas eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou caminhando rumo a um destino profético, eu estou caminhando rumo a uma promessa. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Meus queridos, é tempo de nos posicionarmos como filhos maduros. É tempo de nós sermos protagonistas. É tempo de nós sermos ousados diante do Senhor. Durante a oposição, durante o ataque, durante a pressão, é tempo de ficarmos de pé e orarmos: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu estou fazendo uma grande obra. A obra é tua, a jornada é tua.
O destino profético é eu, foi o Senhor que me deu forças para continuar e não parar. Neemias demonstra que ele tem dependência de Deus, ele sabe por quem colocou. Enquanto ele ainda estava lá no palácio sendo coelho, e quem colocou no coração dele o desejo, a missão, foi Deus. E eu levantei hoje com esse ciclo na cabeça. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Eu vou repetir. É Ele, é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Qual é a visão que Deus tem te dado? Qual é o alvo que Deus tem te dado? Qual é o destino que Deus tem te mostrado? Seja corajoso, seja corajosa e tenha dependência nele. Saiba que se ele colocou isso no teu coração, é que ele está colocando para você. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Amados, não há avanço sem oposição. Tá? Recentemente, o apóstolo João colocou aqui sobre a vida de José. Vocês estão lembrados, né? Se José tivesse desanimado quando ele apanhou, tivesse desanimado quando caiu no poço, se ele tivesse desanimado quando vendido, se ele tivesse desistido quando foi preso de novo, se tivesse desistido diante de todas as suas oposições, ele não teria chegado ao palácio. A mensagem do poço ao palácio. Então é importante nós entendermos isso. Não há avanço sem oposição. Tem uma frase que diz assim: não é destino da dia, gente. Não é. A vida real é diferente. Portanto, quero fazer uma pergunta para você. O que está tentando tirar foco? O que está tentando te tirar do caminho? O que está tentando tirar aquilo que o Senhor já te mostrou? O que está tentando te tirar do caminho daquilo que Deus te mandou fazer? Não pare. Mantenha os olhos no céu. Mantenha o foco naquilo que o Senhor te prometeu. Porque muitos, amados, adoram, amam receber a promessa, mas muito poucos suportam o processo. E não vamos nos enganar. Por trás da promessa existe um processo. Para eu me aproximar daquilo que Deus quer para mim, eu preciso passar por um processo. José no Egito passou por um processo. Neemias passou por um processo. Nós também vamos passar por processo. Portanto, o ponto número 1 é esse. A obra não pode parar diante das oposições. Ponto número 2. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Abram a Bíblia de vocês lá. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus está lá no finzinho da Bíblia, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 36. Todo mundo achou? Cadê os joinhas? Quero? Joinha ou misericórdia? Aê, show de bola. Hebreus 10, 36 diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito o quê? A vontade de Deus, alcanceis a peça. Vou repetir. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Segundo ponto é perseverança até ver e viver a promessa. Perseverança até ver e viver a promessa. Chave que pus a senha, prestem atenção. Não basta pensar certo. É preciso permanecer até o fim. Na palavra que eu entreguei no culto presencial de Daniel, eu falei sobre isso, né? Que o fim é melhor que o começo. Que ninguém se lembra de uma corrida pela largada, só se lembram da vida pelo final, pela conclusão. Então, ponto número 2, perseverança até ver e viver a promessa. O escritor de Hebreus deixa muito claro aqui o seguinte:
um processo. Qual é o processo? 1, fazer a vontade de Deus. 2, perseverar. 3, alcançar a promessa. Como eu gosto de dizer, pegaram o código? Pegaram a chave? Tem um processo muito claro aqui. Fazer a vontade de Deus, perseverar nessa vontade de Deus e alcançar a promessa. Mais um código. Muitos travam no meio do caminho, porque a obediência gera resultado imediato. Ai, ai, ai. E aí eu duvido que muitos de nós não temos passado por isso. Pessoal, a Rê tá me avisando aqui que minha voz está travando muito aí. Tá? Então, peraí que eu vou pegar o fone, só um momentinho. Vamos lá, melhorou agora? Pela ação da Karina. Maravilha. Ponto 2. Perseverança até ver e viver a promessa. O escritor de Hebreus está muito claro aqui. Existe um processo. Fazer a vontade de Deus, perseverar e alcançar a promessa. Código. Um código. Fazer a vontade de Deus, perseverar e alcançar a promessa. Existe um processo aqui. Conhecer, fazer a vontade de Deus, perseverar e alcançar a promessa. Chave. Muitos travam no meio do caminho, porque pensam que obediência gera resultado imediato e instantâneo. Pegaram o código? Muitas vezes a gente faz a pergunta: Senhor, mas eu estou sendo obediente. Por que não aconteceu ainda? Senhor, mas eu sendo obediente, porque estou enfrentando oposição? Senhor, eu sendo obediente, eu estou cumprindo o princípio. Eu sou dizista, eu primicio, eu faço oferta. Por que ainda não veio o resultado? Amados, o processo de Deus em nossas vidas não é sonrisal, não é alívio imediato. Não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. Eu lembro da profeta Thaís entregando uma palavra onde ela disse assim: Deus não entrega móveis pesados, ele entrega território bruto. Nós precisamos entender que o processo ele tem tempo e cada um de nós vai ter seu tempo, cada um de nós vai ter a reação dentro do seu devido tempo. Prestem atenção, quem não persevera aborta o processo. Quem não persevera se auto-sabota. Quem não persevera volta a casa atrás. Quem é que já jogou aqueles jogos de tabuleiro onde a gente perdia alguma coisa, voltar para casa? É a mesma coisa. Prestem atenção. O Senhor manda falar que Ele está movendo as coisas. Deus está movendo. Deus está movendo. Temos falado isso aqui em casa. Aparentes dificuldades, aparentes perdas, aparentes oposições. Nada disso é o caso. É Deus movendo. Ele está se movendo. Então, prestem atenção, cuidado, porque perseverança é o nosso calcanhar de Aquiles. A perseverança é na perseverança que teremos pronto. É na quantidade. E já que a palavra falou tão forte em cima de perseverança, eu fui atrás da definição da palavra. O que é perseverança, afinal de contas? É firmeza, é constância, é persistência, é não desistir, é ter firmeza, é ter constância, é persistência, apesar de. Estão entendendo? Não adianta eu falar, eu estou firme, está tudo bem. Firmeza, constância, persistência,
Esse é apesar de. É fazer quando eu não estou com vontade, é fazer mesmo quando está difícil, é fazer mesmo quando está pesado. E aqui, o ponto mais importante sobre perseverança, meus queridos, prestem atenção. Não é emoção, é decisão. Eu vou repetir. Não é emoção, é decisão. Eu preciso decidir ser perseverante. E aí eu quero uma pergunta. Aonde você está desistindo antes do tempo? Aonde você está entrando os pontos antes do tempo? Aonde que você está cansando antes do tempo? Ponto número 3. O ponto. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em outra epístola agora. Do apóstolo Paulo, difícil de encontrar. Ô, Primeira Tessalonicenses. mestre Panza, desculpa atrapalhar, tá Pode falar. picotando a sua fala, tá? A sua fala tá picotando um pouco ainda, tá? Acho que até piorou um pouquinho, tá? Desculpa atrapalhar. Tirei o fone. Melhorou ou piorou? Karina, você quer a ponte para me dar um feedback? Tá picotando, mas eu acho que é só internet mesmo. Não... Tá. Com o fone e o fone, como que é melhor? Sem o fone. Oi? Sem o fone. Então tá bom, obrigado. Eu tô do lado do modem aqui, Paulo, então é assim mesmo. Não tem outro ponto melhor. Vamos lá. Quero que vocês acompanhem aí na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Quero ver quem vai lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Eu sempre faço essa brincadeira. Quando o mestre prega com esses estudos difíceis de achar. Pô, Neemias. Tá de brincadeira, né, meu? Tessalonicenses. Hebreus é fácil de achar, né? Não é tão difícil assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. E fiquem em paz, porque eu não pedi para ninguém ler, né? Só ver se eu mandasse 1 Tessalonicenses 5, 24. Lê o lê para nós. Eu queria ver daí. Acharam aí, Paulo? A palavra diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o faz. O terceiro ponto da nossa mensagem de hoje está baseado aqui. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. E esse terceiro ponto diz: o Senhor termina o que começa. Anotem aí: o Senhor termina o que começa. O terceiro ponto nos traz equilíbrio. Ele nos lembra que, se um lado existe minha responsabilidade de permanecer firme, de não desistir, de entender que existe uma missão, que existe um caminho até alcançar a promessa, do outro lado existe o Senhor que fez a promessa. Do outro lado existe o Senhor que é fiel para cumprir o que ele começou. Então esse ponto aqui me traz equilíbrio e me lembra, eu não estou sozinho nessa jornada. A batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Eu preciso estar disposto, mas quem vai guerrear é Ele. Não depende só de nós. Mas também não acontece sem nós. Eu preciso estar disposto, mas o Senhor termina o que Ele começa. O código aqui é o seguinte: existe uma aliança. Amados, existe uma aliança. Quando você estiver cansado, se lembre disso. Existe uma aliança. Quando você estiver sofrendo ataque, lembre-se. Existe uma aliança. Quando você estiver sob pressão, lembre-se. Existe uma aliança. A palavra do Senhor fala lá em Crônicas 7:14: se o povo que se chama o meu nome
subligar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma aliança preciosa do Senhor para conosco. Não vamos nos esquecer disso. Não importa a posição, não importa o orgulho, não importa o medo. A aliança maior do isso. O Senhor que nos chama, Ele chama para levar até a promessa. Você não precisa viver ansioso nem ansiosa, tentando forçar resultados. Preste atenção nisso. Você não precisa viver ansioso ou ansiosa tentando forçar resultados. O nosso papel é obedecer, permanecer e confiar. O resultado não está na força do nosso braço, está na fidelidade do Senhor. O pastor Marcelo orou aqui por mim, pelo ambiente que eu estou vivendo hoje, e tem sido incrível, porque incrível não, tem sido fantástico, tem sido lindo de ver. Por quê? Eu estou num ambiente com mais 40 colegas aproximadamente. É um ambiente muito disputado, é um ambiente muito competitivo. É um ambiente onde as oportunidades elas existem, mas para chegar a cada um de nós, as oportunidades são escassas. No entanto, a gente tem visto o agir de Deus de maneira clara, o agir de Deus de maneira evidente. O nosso papel é simplesmente cumprir processo e esperar no Senhor. Fazer o que tem que ser feito e esperar nele. E isso que eu acabei de falar, não adianta viver ansioso, tentando forçar resultado. Para mim, enquanto profissional, é uma baita idade. Não tem o que eu fazer. Eu vou forçar o cliente a entrar lá e comprar um apartamento caro? Não, não tem como. Eu preciso cumprir um processo, eu preciso cumprir princípio, eu preciso trabalhar direito, fazer tua excelência e esperar. O agricultor consegue forçar a terra a dar o fruto? Não. Ele tem que cumprir processo. E assim por diante. O professor consegue colocar o ensinamento na máquina dentro da cabeça do aluno? Não, não consegue. Tem que cumprir processo. Amados, não vivam ansiosos, tentando forçar resultado. Apenas confie. Apenas confie. O resultado não está na nossa força, está na fidelidade do Senhor. E aí eu quero fazer mais uma pergunta. Você está tentando controlar o resultado? Ou você está sendo fiel ao processo que o Senhor te ordenou? Você está tentando controlar o resultado? Ou você está sendo fiel ao processo que o Senhor te ordenou? Para finalizar, queridos, a conclusão ela é muito clara. Existe um padrão claro aqui. Das 3 mensagens que o Senhor me entregou, que era uma mensagem só. Primeiro ponto é foco. Com Neemias a gente aprende sobre foco. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Senhor, fortalece minhas mãos. Segundo ponto desse padrão claro, constância. Eu preciso perseverar. Eu preciso ter foco. Eu preciso ter constância. E por fim, eu preciso ter confiança. Porque o Senhor cumpre. Fiel que vos ama, o qual também o fará. Queridos, isso tudo é apenas uma única coisa: disciplina espiritual. E disciplina espiritual é para filhos maduros. Eu preciso me comportar como um filho maduro na presença do Pai. Eu preciso entender que as oposições elas vêm, mas elas vêm porque eu estou no caminho certo. Nem sempre oposição significa que eu estou no caminho errado. Nós aqui temos caminhado debaixo de uma cobertura espiritual, porque nós temos caminhado debaixo de promessas, nós temos caminhado cumprindo princípios, nós temos caminhado debaixo de unção. Então não se enganem, a obra não pode parar por causa das coisas. Mas se descanse e entenda que o que nós precisamos hoje é disciplina espiritual para clamar ao Senhor. Senhor, fortaleça as minhas mãos. Senhor,
fortalece as minhas mãos, tendo constância, tendo confiança. Amados, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. A obra não pode parar. Vamos orar? Feche os olhos agora, levante seus olhos aos céus e faça o seguinte, coloque sua mão sobre o seu coração agora e sobre a sua mente. E nós vamos orar pedindo para o Senhor nos dê força. Vamos orar pedindo para que o Senhor dê disciplina e para que o Senhor nos dê discernimento para enxergar os ataques que estamos sofrendo. Pai, em nome de Jesus, colocamos na presença agora gratidão, Senhor, pela palavra que o Senhor nos entregou. Com gratidão por essa manhã. Com gratidão porque o Senhor está conosco. E o Senhor é conosco. O Senhor manifesta a sua graça, manifesta a sua essência, vivendo conosco, vivendo em nós. Em nome de Jesus agora, coloco diante de cada um de nós, cada um dos nossos discípulos, a casa, cada família. E eu te peço agora, olha para cada filho e manifesta-se em cada coração agora, em cada mente, Pai, o teu poder, a tua unção, a tua graça, para que nós possamos enxergar, Senhor, a verdade por trás dos ataques que temos sofridos. Que nós possamos enxergar, Senhor, com discernimento, com sabedoria, com autoridade espiritual. E nesse momento eu te peço, mão especial, para que o Senhor nos conceda a força dos céus. Em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos ânimos, fortaleça o nosso espírito, Pai. Coloca-os de pé, Senhor, para que possamos caminhar firme na direção daquilo que é a tua promessa, caminhar firmes na direção daquilo que é o teu destino profético, caminhar firme, Senhor, implantando o reino na terra. Em nome de Jesus, Pai. Manda agora anjos especiais em cada casa, manda anjos especiais sobre cada discípulo, cada filha, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, agora, enquanto a gente termina, eu quero pedir que vocês olhem para aquilo que o Senhor coloca no coração de vocês como oferta sobre essa palavra. Vou pedir para a Karina colocar agora o QR Code, a chave Pix, que você possa agora falar essa palavra que o Senhor te mandou nessa manhã como uma oferta. Feche os teus olhos para que o Senhor te mostre qual é o valor que você vai ofertar e faça essa oferta como também um ato de disciplina, como também um ato de confiança. Vou esperar aqui 2 minutinhos e já retorno para a gente encerrar. Se puder colocar a música, Karina, Nata, coloque. Amém. Eu vou orar agora pelos que ofertaram e pelos que ainda vão ofertar. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe agora cada um dos teus filhos e filhas que colocaram diante de ti essa oferta, independente do valor monetário, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa prosperar a 30, 60, 100 e a 800 por um, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa continuar operando em nosso coração essa confiança. O Senhor possa colocar no nosso coração essa ousadia de depender somente do Senhor e não do nosso extrato bancário. Que em nome de Jesus nós possamos aprender que ofertar também é manifestar fé e confiança em Ti, Pai. Abençoa esses que colocaram oferta diante do altar, Pai. No nome de Santo de Jesus eu peço. Amém e amém. Amém, queridos. Apesar das dificuldades brigando com a conexão aqui, nós chegamos ao fim do nosso culto. Karina, tem Posso algum falar? aviso a fazer? Sim.
Thaís aqui. Shalom, shalom. Bom dia a todos. Glórias a Deus por esse tempo, pela palavra, que só vem confirmar muitas coisas. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui para algumas pessoas que Deus trouxe ao meu coração durante o culto. Se vocês me permitirem, é óbvio. Léo, enquanto eu estava aqui olhando, veio uma palavra assim: pare de titubear. O que é pare de titubear? É pare de oscilar nas decisões, nos desejos, nas ideias, nos projetos. É, muitas vezes você quer avançar, mas só que você sempre fica em dúvida, você fica preso na dúvida. E algo que vem muito forte, as coisas não estão fluindo como você gostaria, justamente porque você não está se movendo. Não existe nada no céu que não venha à existência na terra sem que nós nos movemos primeiro. Somos nós quem geramos o movimento nos céus, e não ao contrário. Você está esperando que o céu se mova quando o céu já fez tudo. Mas agora a parte que cabe a você, você vai precisar se mover. O medo, a insegurança, o medo de errar tem paralisado e tem deixado, você tem deixado de viver coisas que Deus já determinou para você. Porque você está preso a essas questões, né, de ficar ali titubeando nas ideias, mas será? Mas será? Mas será? Mas será que agora? Mas será que eu espero? Aí você dá um passo, você volta, aí você vai, mas você volta. E eu vejo muito esse movimento teu. É como se você estivesse ali num igual ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nada vai acontecer. E aí Deus está falando para você hoje. Você precisa se mover. Tem uma área da sua vida específica que você está clamando a Deus, dia e noite. E Deus falou assim: a bênção está mais perto do que ele imagina, está mais próximo dele do que ele. Só que ele não consegue ver isso por conta do medo e da insegurança. E porque ele está com medo de tomar a decisão. Léo, eu aprendi uma coisa na vida e eu aprendi a duras penas. É melhor você errar do que você não se mover. Eu lembro que eu era uma pessoa assim também, extremamente medrosa. Ficava ali nas dúvidas. Acho que é coisa de analista, só pode, né? E aí, eu ouvi uma palavra uma vez, e aquela palavra queimou muito o meu coração. Inclusive, eu comecei a aprender muito sobre o medo e insegurança. Eu fui atrás, sabe, me aprofundar. O Juliano Panda sempre fala dessa pregação, né, Juliano, do medo. Então, assim, a partir daquele momento, eu comecei a fazer, simplesmente a fazer. Simplesmente a me mover. Se estava certo ou tá errado, eu ia aprender no processo. Uma coisa eu coloquei na mente, Léo. Errando ou não, eu preciso me mover. Se eu me movo, eu tenho grandes possibilidades e oportunidades e grandes probabilidades de acertar. Mas se eu não me movo, eu não vou atingir absolutamente nenhum alvo. Se eu me movo e eu erro, oh, glória a Deus, aleluia, porque eu vou ter grandes aprendizados e grandes experiências para contar. Mas se eu não me movo, eu não vou aprender absolutamente nada. Está entendendo, Léo? Está fazendo sentido? Então recebe isso. Recebe isso, Léo. E chega. Só vai, ok? Você precisa se mover. Em nome de Jesus, se mova. Senhor, manda um anjo, Pai, um anjo para dar uma voadora nas costas do Léo agora, Pai. Que ele avance, em nome de Jesus. Amém, Léo? Dani 20. Dani 20. Deus tem algo novo para você. Então, pare de ficar se agarradinha no velho. Já era para você estar vivendo algo novo.
Mas eu vi você como se fosse presa numa corda, assim, ó. Não, eu não quero soltar, não quero, não vou. Não é isso que eu quero. E você nem olhou para o lado para ver o novo de Deus. Então hoje, Dani, Deus está virando o seu rosto assim, ó. Olha para o lado, filha. Deus está preparando, Deus já preparou algo novo para você. Mas você não se deu nem a oportunidade de olhar. Então, chega. Deus está falando assim: chega, filha, solta isso daí. É como se, sabe aquele papai que a filhinha tá agarrada na cordinha, o papai vem assim: solta essa corda, solta essa corda, solta esse negócio. Não é para você. Tá teimando numa coisa que você acha que é bom, mas não é. Eu tenho... Então, esse é o momento, Dani, que você vai precisar entrar no novo ciclo. E o novo ciclo muitas vezes nos causa uma certa estranheza, porque é algo novo do qual você não está preparada, no sentido de algo que você não reconhece. O novo de Deus, ele nos assusta, porque é algo que a gente não tem familiaridade. Mas estou dizendo para você, Dani, se abra, se permita, porque você vai ver. Eu vou ouvir você testemunhar aqui, Dani, escreva isso. Você vai testemunhar que é assim, ó. Meu Deus, como que eu não vi e não percebi isso antes? Mas hoje Deus está assim, ó, virando o teu rostinho. Já que se não vira, ele vai virar. Veja. E ó, se permita, tá bom? Em nome de Jesus. Patrícia, tem uma Patrícia aqui. Patrícia, quando eu olhei para você, Deus falou assim: fala para ela que não precisa ser tão pesado. Não precisa ser pesado, Patrícia. Não existe 880, só 880. Existem 72 outras possibilidades. O que está tornando a tua jornada mais pesada, Patrícia, é justamente a falta de leveza. É a rigidez, é muitas vezes ser inflexível. Não, mas eu quero que seja assim, mas eu quero que façam assim. E Deus está dizendo assim: eu preciso que você traga leveza para a sua vida. E isso vai tornar a sua jornada mais leve, no sentido de muitas coisas. Todo o peso que você está sentindo é por conta de comportamentos que você ainda não quer mudar. E você acha que está certa no comportamento. Só que Deus está falando assim, minha filha, calma. Nem tudo precisa ser a ferro e fogo. Tem coisas que Deus está agindo e fazendo que você não está percebendo, mas você acha que Ele não está fazendo. E você vai lá e põe a mão e quer fazer do teu jeito, porque é o teu jeito que vai dar certo. E Deus está dizendo, não, filha. Tira a mão, sabe? Eu falo que tem pessoas que precisam avançar, mas tem pessoas que precisam dar um passinho para trás e deixar Deus entrar na frente. E, ó, Patrícia, respira, porque eu sinto até um peso no meu peito, no sentido de você muitas vezes tá tão sobrecarregada, tão que tá pesado até para respirar. Então respira e respira a leveza de Deus e deixa as coisas caminharem como precisa caminhar. E não fica agarrada nessas coisas de perfeccionismo, de que tudo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser assim ou assado. Deus, ele usa situações e circunstâncias totalmente fora da nossa, do nosso querer. Inclusive, estava conversando com a profeta Rose semana passada, e a gente estava falando justamente isso. Como Deus, ele usa situações e circunstâncias totalmente avesso ao perfeito para atingir algo que ele queira. Então, Patrícia, Deus não vai fazer tudo perfeito, ok? Respira leveza. Senão, minha filha, você vai ficar doente, tá bom? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amados, acho que é isso.
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que todos sejam alcançados pela graça, amor, favor de Deus nesta semana. Estamos na última semana de Nissan, que você possa aproveitar esse tempo para tomar territórios, para avançar, para viver as promessas de Deus. Lembrem que esse tempo é um tempo extremamente criterioso, onde nós precisamos cuidar dos nossos lábios. Então, que dos seus lábios possam sair palavras que possam reverberar, né, ao todo desse ano, para que você venha colher dos frutos da sua boca, em nome de Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoe.